Graça e paz, abençoados, amados, eleitos, predestinados, mais que vencedores, propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, luz desse mundo, sal dessa terra. Vocês que me ouvem são as meninas, os meninos dos olhos do Senhor. Nós somos o bom perfume de Cristo, separado, eleito, predestinado, com uma só oferta, nos aperfeiçoou para sempre, nos trouxe um domingo maravilhoso, cheio de paz, de alegria, de amor, de perdão, dentro do nosso coração. Saúde, em primeiro lugar, o amor de Cristo em nós, para que tudo nesse dia de domingo venha a correr bem em nome de Jesus. Me perguntaram sobre a lei e a graça, Por que nós falamos tanto da graça, e da lei? Porque é uma separação, A lei, para as pessoas seguirem a lei de Moisés, em virtude de fazer as obras, E nunca fazem porque não pode fazer, porque já está pronta, e essas 613 mandamentos tem como fazer, mas pelo menos tentam e acham que estão em Jesus, Estão no Cristo ressuscitado, mas não, estão no Jesus de Nazaré. Então, a diferença é essa, a lei para a graça. Então, debaixo da lei de Moisés, jamais eles vão falar essas palavras que eu pronunciei agora de início, da minha confissão de fé, que nós cremos, por isso falamos, eu creio e falo, sou mais que vencedor, sou propriedade do Senhor, não precisa fazer as obras. Então, essas palavras que eu mencionei aqui no começo, jamais você ouvirá de um pastor debaixo da lei de Moisés, porque não vai ter como ele falar. Porque ele não foi ensinado pelo Espírito Santo de Deus, que hoje nos ensina nesta manhã, é direto do trono da graça para o nosso coração. Então você vai entender agora o mistério, O único louvor que Deus quer de todos nós, debaixo da graça, é que nós louvemos a Ele em espírito e em verdade, porque é o nosso sacrifício de lábios. Está aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 15. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois vejam só vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós. Então, debaixo da lei de Moisés, os irmãos gemem, porque ali o homem comanda, o homem coloca suas regras, e ali o irmão geme, e não consegue enxergar a graça de Deus. Mas tudo está escrito para que a pessoa venha entender. Então aqui, o louvor é de lábio, E aqui Isaías profetizou. Jeremias capítulo 7, 21. A mera multiplicação do sacrifício de balde. Versículo 7 e 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. 22. Por quê? Deus nada falou contra o sacrifício a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Então Deus não me ensinou o sacrifício. Por que Ele sacrificou? Para que hoje em graça obedecemos Ele em espírito e verdade, porque as palavras que libertam estão debaixo da graça de Deus. Não está debaixo da lei de Moisés, que é muito fácil você chegar e pedir uma nação, que jejue, pelo presidente da República, por todos que precisam de uma oração, sim, oramos sim, o tempo todo em espírito e verdade. Mas o jejum, ele é um luto, E debaixo da graça, por Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, não nos compete hoje jejuar, porque o jejum hoje, que nós fazemos, que todos nós fazemos em graça, é espiritual. O jejum é espiritual, não é carnal. Então, o carnal,
é para quem está debaixo da lei de Moisés. Então fazem jejum, fazem Páscoa judaica, Santa Ceia, vão subir monte, vão fazer alguma coisa segundo a obra da lei, para que eles sejam completos em Cristo, né? Mas acontece que Cristo já nos completou pela obra que ele fez na cruz do Calvário, uma obra firme, perfeita e eficaz. Por isso que a palavra dele é viva e eficaz e faz efeito em nós pela graça, sem que nós temos que fazer nada segundo a carne. Como ele falou para Paulo, 2 Coríntios 12:9, Paulo, a minha graça te basta. Então, se ele falou para Paulo que a graça basta, por que você vai fazer um jejum pela nação? O jejum é espiritual. É você falar palavras espirituais, né, e conferir com palavras espirituais, não com palavras carnais, né? Então, nós temos que reter a nossa língua e falar aquilo que é bom para o nosso coração. Então, aqui em Marcos capítulo 4, versículo 11, ele lhes respondeu a vós outros, vós é dado conhecer o mistério do reino, né? Isso aqui ele fala para nós hoje. Apesar que está debaixo da lei de Moisés, mas tiramos daqui o que? O Espírito da palavra. Ele lhe respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas ao de fora, tudo se ensina por meio de parábola. Então tudo ele ensinava aos fariseus por meio de parábola. Eles estavam de fora do reino. Hoje não, hoje o reino chegou. Está dentro de nós, é diferente. Não buscar o reino aqui, ali ou lá, está dentro de vós, está dentro de você, dentro de mim. Então esse entendimento está aqui para que você entenda essa palavra. Lei e graça. 11. Ele lhe respondeu a vós outros, vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas ao de fora, tudo se ensina por meio de parábola. 12. Para que vendo, vejam e não percebam. Então hoje eu prego aqui, a pessoa vê, né? Olha, tenta entender e não consegue, como está escrito aqui. Para que vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam, estão me ouvindo. E não entendem, não estão entendendo. Por que o diabo está morto? Que eu falo aqui sempre, o diabo está morto. A pessoa não acredita, porque prefere ir lá na igreja do pastor João, que lá vai expulsar o diabo da pessoa. Então o diabo é uma mentira, né? Ele é o pai da mentira. Ele ficou na cruz do Calvário morto em Jesus de Nazaré, que foi o nosso corpo. Isso aconteceu antes da cruz, estamos depois da cruz. Então ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Porque eles estão debaixo de pecado. Para eles não houve perdão ainda, benção. Então o perdão já veio para nós. Hoje que você comete com o seu corpo de carne é uma obra da carne, não é pecado. O pecado era a transgressão da lei, né? Que a lei estava vindo para que a graça viesse superabundar em nós, como superabunda hoje. Então a graça superou a lei de Moisés. Então eles ficam tentando entender e não entendem, por causa disso aqui, por essas palavras. Então aqui, Romanos capítulo 11, versículo 6, Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Então você não pode misturar graça com obras. E Paulo separa as obras da carne, as obras do Espírito, que é o quê? Gálatas capítulo 5, 18 a 22. Ele separou ali feitiçaria, idolatria, tudo isso é obra da carne. Então essas coisas abominam a Deus. Mas que Deus é esse? O Deus citado, que citou devido à vida da igreja, que somos nós hoje. Você é o templo do Espírito Santo, você é a casa de Deus, Deus habita em você, casou com você, para que você não passe na noite, para que Ele te sustenta, só com a palavra da graça, do amor, do perdão que está no teu coração. Então, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso, não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Então nós somos um eleito, um predestinado, um separado, já aqui nessa terra. Nós somos um eleito. E os quais foram endurecidos. E como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, né? E ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. 9. E diz Davi, torna-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. O que é a lei de Moisés hoje? É um tropeço. É uma pedra de tropeço, que a pessoa tropeça e cai. E sempre que ela vai para uma congregação fazer uma campanha corrente, ela tropeça. Tropeça em quê? Numa obra da lei.
Ela não consegue fazer aquilo que o pastor me ensinou que ela fizesse. Então ela está sempre para baixo, jamais para cima. Então debaixo da graça, não. Tudo já foi feito por você. Você apenas vai crer. Porque a palavra vem por você ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é a certeza daquilo que você espera e a convicção de fato que você não vê. Você crê. Você não vê. Porque bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, né? Então eu não vi nada e aqui eu estou crendo, que eu não preciso fazer nada porque Deus fez por mim. 10. Escureçam-se os olhos e para que não vejam, fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então o pastor faz, debaixo da obra da lei, das suas costas uma passagem, para que ele venha passar para lá e para cá em cima de você. Por quê? Você não pode conhecer a graça, você não pode receber o amor de Deus, porque a fé não é de todos. Então, se a fé fosse de todos, como seria, né? Como está escrito aqui, Tito 1,11, né? Tito 11. É preciso fazê-los calar, porque andam inventando casas inteiras, ensinando que não deve por obra da ganância. 12. Foi mesmo dentre este, né? Seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, fera terríveis e ventre preguiçosos. 16. No tocante a Deus, professam conhecê-los. Entretanto, negam por suas obras. Então, o que acontece com as pessoas debaixo da obra da lei? Quer fazer muitas obras. Então, ao fazer essas obras que já estão prontas, não precisa fazer, já está pronta. Elas tentam fazer, mas é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovada para toda boa obra. Então, ela é reprovada para toda boa obra, porque a obra está pronta. Ou nós andamos nas obras de antemão que Deus preparou para nós. Se Ele preparou para nós, está preparada. Então a fé não é de todos. A fé em quem? Em Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou da vida da igreja, e que Ele fala que me sirva em espírito e verdade, sirva o outro aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que nós possamos dar fruto para Deus. Senão você vai dar fruto para o homem, porque você está no Jesus de Nazaré. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque os homens perversos e maus estão aonde? Dentro das congregações. Estão fazendo o que hoje? Com um laço, laçando a ovelha e levando ela para onde? Para o matadouro. Chega no matadouro, o que eles fazem com ela? Tira todo o dinheiro dela. Então, isso aí é um assalto em nome de Jesus. Sendo que a graça revelada, você não precisa passar por uma congregação para chegar ali e ser humilhada por um pastor, que vai te humilhar. Então, você tem que entender que a graça veio para quê? Para liberar você disso aí, libertar você disso aí. Por isso que você está livre pela graça. Como diz Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Não viva mais em jugo de escravidão. Para a liberdade, Ele te libertou. Então você está liberta para quê? Para viver uma nova vida hoje, debaixo da graça. Para que Ele não pise em vocês hoje, né? Fazendo uma campanha, uma corrente, pegando uma chave ungida, um óleo ungido. Então ali Ele pisa em vocês e cospe aonde? No sangue da nova aliança. Porque você não aceita Jesus. Não tem como tu aceitar. Porque você é um predestinado, você é um eleito, você é mais que vencedor, você é a propriedade dEle. Então não foi você que escolheu a mim, Ele falou em João capítulo 15, versículo 16. Não foi você que me escolheu a mim. Capítulo 5, versículo 16. 15 e 16. Não foi você que escolheu a mim, eu que escolhi a vós outro, e agora você vá e dê fruto para mim, para Deus, em espírito e em verdade. Então, versículo 2, 2 Tessalonicenses, versículo 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então, a fé não é de todos em que sentido? A fé dos eleitos, aquele que Ele separou, predestinou, guardou, santificou, abençoou. Então esse não entra em qualquer porta, porque ele já entrou pela porta, que é Cristo, já sentou no céu na terra, e aqui ele recebe de quem? O alimento? De Deus ressuscitado, que alimenta ele. Então aquela água que desceu do céu, que devido àquela mulher samaritana, né? Mulher, a que eu lhe der,
fluirá dentro de você de água viva, aquele pão que desceu do céu e deu vida. A igreja, que é o pão espiritual, onde você come a palavra dele e se regozija para sempre, em nome de Jesus. Então a fé dos eleitos, a fé no ministério do Espírito da Verdade, que está dentro de você, em nome de Jesus. Declara a vida de Jesus em você, para que você seja próspera e consiga tudo em nome do Pai de misericórdia que está dentro de você. Que lindo viver a flutuar. Então no ministério do Espírito você flutua, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela sacia sua sede, o teu copo enche. E você quer dividir com outras pessoas para que entendam o mistério, em nome de Jesus. Que lindo viver a flutuar no mundo espiritual, onde devemos sempre estar. Jesus, eu te amo, eu falo para todos me ouvir, que o reino de Deus é aqui, dentro do nosso coração. Ele falou, não me busque aqui, nem ali, nem acolá, que é dentro do seu coração que eu vou sempre estar. Disse ainda, nunca e jamais eu vou te abandonar, vou te deixar, porque o teu nome está aqui, no meu livro, que é o livro da vida, e jamais ninguém tira, ninguém jamais toca, porque você, que me ouve hoje, é um ungido dele. Você é menino nos olhos do Senhor, você é o bom perfume dele, então você é propriedade exclusiva dele, então ninguém pode entrar aí para mexer com você, porque você está adornada, você é filha, você é amada, você nasceu de novo, da água do Espírito, para comer o melhor dessa terra, que é aqui e agora, em nome de Jesus. Que tenha um domingo maravilhoso, que seja feliz em toda e qualquer situação. Amém, graças a Deus.